Gênesis capítulo 18, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara, que escutava da tenda, a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso Sara riu consigo mesma. Diga comigo assim, ó, Sara riu. Sara riu. Quando pensou, depois de estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? E disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Pode se assentar. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, essa palavra é muito forte. Essa palavra fala a respeito de uma promessa que havia, uma palavra bem conhecida. Certamente todos aqui conhecem muito bem essa passagem. Uma palavra muito conhecida que fala acerca de uma promessa que estava sobre a vida de Abraão e Sara. Aqui neste contexto já faziam 25 anos, né? 25 anos. Porque quando o Senhor disse para Abraão que iria fazer dele uma grande nação, que daria um filho a ele, Abraão estava com 75 anos de idade. Aqui nesse contexto que nós acabamos de ler, Abraão já está com 99 anos. Então, Sara, que era uns 9 anos, acho que uns 9 anos mais nova. Mas apesar dessa idade, a Bíblia vai nos dizer que Sara, apesar de ser já avançada em idade, era uma mulher muito bonita, uma mulher muito vistosa. Tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão mentiu quando eles desceram para a terra do Egito, temendo que o rei, ele falou para ela: quando a gente chegar lá, você vai dizer que você é minha irmã, porque você é muito bonita. Então, para que eles não me matem por causa de você, então você fale que você é minha irmã. E de fato, eles eram meio irmãos, mas para Deus não existe meia verdade. Para Deus é sim, sim e não, não. Então, Sara tinha ali seus 60 anos de idade. Com 60 anos de idade, Sara era uma mulher muito apresentável, a ponto de um faraó querer tomar ela por mulher. Então imaginem vocês como Sara era. Então o Senhor chega, e eu quero chamar a sua atenção aqui nesse momento, porque a palavra de Deus lá no começo do capítulo 18 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. E eu fiquei ali pensando. E o Senhor falou comigo assim: Camila, qual que é a hora mais quente do dia? Eu falei: sei lá, meio-dia, 1h da tarde, 3 horas da tarde. E o Senhor falou assim: Abraão não morava dentro de uma tenda? Eu: sim, Senhor. E o Senhor falou comigo: estava muito quente. Então por isso que Abraão ele está sentado fora da sua tenda. Quem consegue ficar dentro de uma tenda num calor, que eu imagino que devia ser um calor de 50 graus. Naquela época não tinha ar-condicionado, nem ventilador. Então Abraão está sentado onde, gente? Abraão está sentado fora da tenda. Quem que visita alguém na hora mais quente do dia? Quem que está esperando receber alguma visita na hora mais quente do dia? Quem que está esperando receber a resposta de Deus no momento de tribulação? Quem é que espera que Deus vai trazer socorro no momento de angústia? E aí o Senhor começou a ministrar comigo. Abraão não estava esperando aquela visita naquele horário. Abraão talvez estava ali assentado, tentando fugir um pouco do calor. A sua esposa estava lá dentro da tenda.
Talvez Abraão estava lembrando das promessas que já tinha sobre a sua vida e tanto tempo tinha se passado. Talvez Abraão estava até desanimado naquele momento, a palavra não vai dizer, isso sou eu que estou imaginando. Mas certamente Sara estava desanimada. Porque muita gente, quando olha para este contexto que Sara riu, é meio que... A primeira vez que eu li, eu confesso que eu meio que quis julgar, né? Falei, nossa, mas como assim rir na frente do próprio Deus? Porque a palavra diz que o próprio Senhor desceu na terra. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando viu, saiu à entrada de sua tenda, correu e ao encontro deles, curvou-se até o chão. Abraão já viu que era gente diferente. Abraão já viu que não era qualquer um. E aí o próprio Deus começa o diálogo. E aqui nós vemos uma manifestação de Deus na terra, uma teofania. Alguns estudiosos dizem que é um tipo de teofania. O que é teofania? É quando o próprio Deus se manifestava em forma humana e descia para falar com alguém. Aconteceu isso com Abraão. Aconteceu isso lá também na fornalha. Aconteceu isso em várias partes da Bíblia. Se você analisar, o próprio Deus, ele desceu em forma humana para falar com aqueles que buscavam a face dele. Aí a palavra de Deus vai dizer que Abraão, ele corre, ele se prostra ao chão, ele começa ali, ele vai e lava os pés daqueles homens, né? Que era um ato de acolhimento, né? Os judeus, eles tinham muito essa prática de receptividade, né? De receber bem as pessoas, acolher bem as pessoas. E aí ele fala para Sara, vai, corre, faz pão, faz bolo, prepara isso, prepara aquilo, prepara um banquete, prepara isso, prepara aquilo, prepara bastante, porque esses homens vão entrar aqui e vão comer com a gente. Então Abraão, ele demonstra uma certa honra ali para com aqueles homens. E Sara continua dentro da tenda, escutando a conversa por trás da porta. E eu quero chamar a sua atenção, porque neste momento, Sara não é qualquer mulher. Sara está lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Quando o autor vai falar a respeito da fé de alguns homens e mulheres que andaram com Deus. E ele ainda fala, não daria tempo de eu colocar todos aqui. Mas a segunda pessoa que está mencionada é o nome de Sara. Então Sara não era qualquer um. Ah, Camila, mas Sara riu. Sara duvidou, até eu duvidaria. Eu conversando com meu esposo hoje, eu falei assim, amor, eu acho que até eu duvidaria. Diante de tamanha promessa, de tamanha grandiosidade de uma promessa de Deus, eu acho que até eu falava, não. Eu tô aqui, Senhor, ó, menopausa já. Esse calor quente aqui dentro dessa tenda, eu tô sofrendo, porque mulher sabe que na menopausa sente muito calor, né? Ela que não, esse anjo, esse senhor aí só pode estar brincando com a minha cara. Já passou tanto tempo, nada aconteceu, e agora que eu já estou com 90 anos, ele vem me falar que eu vou ter um filho. Mas aí ela pensou, né? Ela não falou. A palavra de Deus diz que ela riu e pensou. Aí o Senhor imediatamente pergunta a Abraão, por que Sara riu? O Senhor não vai perguntar para Sara, o Senhor pergunta para Abraão. O Senhor fala assim, por que Sara riu? Aí o que Sara faz? Sara fala assim, não, eu não ri. E o Senhor imediatamente repreende ela e fala assim, não minta. Algumas versões vai dizer, não é assim, você riu. Porque o Senhor ele é fiel à promessa dele nas nossas vidas. Mas o Senhor, ele não tolera mentira. E eu tanto posso afirmar só visita a casa daqueles que ele tem intimidade. Deus não visita qualquer casa. Deus visita a casa daqueles que têm intimidade com ele. E no mesmo contexto, no mesmo versículo,
18 mais à frente, você vai ver que Deus ele desceu por 2 motivos na terra naquele dia. Naquele dia o Senhor desceu para relembrar uma promessa que havia sobre a vida de Sara e Abraão, para cumprir uma promessa. Mas naquele mesmo dia o Senhor veio para operar juízo em Sodoma e Gomorra. Se você ler depois leia na sua casa, mais à frente, o Senhor ele fala assim: esconderei eu de Abraão que estou para fazer com Sodoma e Gomorra? Nesse dia o Senhor desceu por 2 motivos. Diga comigo, são 2 motivos. Porque quem tem compromisso com Deus, ele realiza promessa. Mas quem não tem compromisso com Ele, ele opera juízo. Quem tem compromisso com Deus, Deus ele realiza promessas. Mas o ímpio, que não tem compromisso com a palavra, ele opera juízo. E nessa passagem vai dizer que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Porque Deus ele pode ser até um Deus de promessa, mas ele é justo. Ele é um Deus de justiça também. E Sara ali já não acreditava mais no seu potencial. Ela olhava para o seu corpo, ela pensava: como poderei eu gerar nessa idade, nessa situação? Como vou eu dar um filho ao meu esposo nessa idade, desse jeito? Já até passou o costume das mulheres. Mas eu quero te chamar a sua atenção nessa hora para um detalhe. Sara, ela não era incrédula, mas neste contexto ela estava incrédula. Sara não era incrédula, mas neste contexto ela estava. Sabe por quê? Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração, pastor? Eu fiquei: Senhor, mas por que? Eu queria entender isso. O Senhor falou assim para mim: eu sei diferenciar um coração cansado de um coração que nunca acreditou. O Senhor sabe a diferença de um coração que está cansado por conta das circunstâncias desfavoráveis, de um coração que nunca acreditou nele. Sara já estava cansada. Sara tentou agir com as próprias mãos e viu que não deu certo. 11 anos tinha se passado que Deus tinha feito a promessa. Ela viu que não tinha se cumprido. Então ela fala: então eu preciso dar o meu jeito, eu preciso dar os meus pulos, então eu vou tentar dar uma ajuda para Deus. Então Sara pega a Agar e entrega a Abraão, seu esposo. Mas aí Deus vem e fala para Abraão: não, mas a aliança que eu tenho contigo não é com Ismael, a aliança que eu tenho contigo é com Isaac. Aleluia. Glória a Deus. Aí mais anos se passam, Sara continua sem ter filhos. Sara continua sem gerar. Uma terra seca. E eu quero também chamar a sua atenção para 2 casos da Bíblia. A Bíblia não vai dizer que Sara ficava pelos cantos chorando, não. Fala isso na Bíblia. Não, nunca encontrei. Mas nós temos o exemplo de Ana. Ana, mãe de Samuel, o profeta Samuel. A palavra de Deus diz que Ana chorava, clamava a Deus, vivia triste pelos cantos, sendo humilhada. Mas a palavra de Deus não vai dizer que Sara vivia triste pelos cantos chorando, porque ela não tinha filho, não tinha filho. E são 2 situações iguais, repete comigo: iguais, porém diferentes. Porque Sara, agora que eu quero entrar na parte principal dessa palavra que o Senhor falou: é isso que você vai ministrar. Quando Sara riu, Sara está apenas dando uma demonstração daquilo que ela conhecia de sorriso dentro dela. Tudo que ela sabia de riso, de alegria, era aquilo que ela esboçou naquele momento. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso. O nosso Deus é um Deus tão grandioso, um Deus que sonda corações. E naquele momento que ele fala para Sara assim: não minta, você riu. Naquele momento, eu imagino Sara entrando em choque. Como que ele sabe que eu ri? Porque ele nem estava me vendo. Como que ele sabe que eu duvidei? Porque eu nem falei nada. Eu nem abri a minha boca e ele sabe o que eu pensei.
pensei. Porque o Deus que sonda o pensamento de Sara é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que sonda o meu pensamento, que sonda o teu pensamento, que sonda o meu coração, que sonda o teu coração. Às vezes você não vive chorando pelos cantos, mas às vezes a única coisa que você sabe expressar é um sorrisinho murcho. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: Ele vai mudar as tuas perspectivas sobre o que é sorrir de verdade. O Senhor, Ele vai te mostrar o que é a verdadeira alegria. O Senhor, Ele vai te fazer lembrar das promessas. O Senhor me trouxe aqui para lembrar que existe promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E quando o Senhor, Ele faz uma promessa, Ele cumpre, porque Ele zela pela palavra dEle. Não porque Ele tem compromisso comigo nem com você, mas porque Ele tem compromisso com a própria palavra dEle. Se o Senhor te fez uma promessa, o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Eu falava assim: Senhor, eu posso falar? E o Senhor falou: pode falar. Eu falei: Senhor, o Senhor me autoriza a falar? E Ele falou: te autorizo. Então o Senhor diz que na primavera Sara daria à luz um filho. E o Senhor te diz, o Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta noite: é na primavera, é na primavera, é na primavera, é na primavera. Conta os dias, conta os dias, conta os dias. Aquilo que era seco vai florescer, aquilo que não dava nada vai gerar, aquilo que não tinha poder para trazer nada, o poder de Deus está entrando agora em ação. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Poderia ser qualquer época, poderia ser em qualquer estação, mas o Senhor, Ele diz para Sara: na primavera, na primavera. A primavera de Deus vai chegar na tua vida. Talvez você tenha vivido dias de inverno, dias de sequidão, dias de outono, onde tudo cai, as folhas caem, onde tudo está seco. Mas o Senhor diz: a minha primavera vai te visitar. Aleluia, Jesus. E esse Deus, Ele é tão maravilhoso que a palavra não diz com esses detalhes, mas eu imagino Deus olhando para Sara e pensando: Sara, eu sei que você riu. O Senhor está dizendo: confessa. Confessa sentimento. Confessa sentimento que você nem sabia mais que existia aí dentro. Confessa a angústia que você nem sabia mais que existia aí dentro. O Senhor está pedindo: lança tudo aos meus pés. Lança tudo aos meus pés. Ah, Senhor, mas eu não quero compartilhar minhas tristezas, minhas angústias. O Senhor está pedindo: compartilha. O Senhor diz para Sara: não é assim. Você riu. O Senhor diz para ti: não é assim. Eu sei que você está triste. Não é assim. Eu sei que você deseja. Não é assim. Eu sei que você ainda não desistiu. Não é assim. Eu sei que você acredita em mim. Não é assim. Eu sei que você não é incrédulo. Aleluia. Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso que quando a promessa de Deus ela se cumpre, Deus manda Isaac. Aleluia. E eu acho que eu não preciso nem falar, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que significa Isaac, né? Bom, mas talvez se alguém não souber, Isaac significa riso. Olha só, gente. Isaac significa riso. Estava rindo do teu jeito, mas agora vai rir do meu. Estava rindo com incredulidade, mas agora vai rir de verdade. Vai rir contemplando a minha promessa se cumprindo na tua vida. Vai rir e dessa vez não vai ser de tristeza. Vai rir e dessa vez vai ser contemplando a minha promessa na tua vida. Comece a preparar o ambiente.
Começa a preparar o ambiente. Eu não sei como é que ficou o coração de Sara depois dessa palavra que o Senhor entregou a ela, mas eu imagino que muitas coisas mudaram dentro dela. Eu imagino que as perspectivas que Sara tinha sobre algumas coisas mudaram. Eu imagino que ela falou: eu preciso voltar para o lugar da promessa. Eu preciso voltar. Eu não sou essa mulher incrédula. Eu não sou essa mulher tão ruim assim. Porque se Deus me visitou, é porque Ele veio reacender a chama da promessa que vai se cumprir. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para esse Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele termina essa palavra ali com Sara, falando isso. Por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe algo difícil demais para Deus? Existe essa situação que você chegou aqui hoje falando: Senhor, eu acho que não tem mais jeito. E o Senhor diz: tem. Se tem promessa, tem. Se tem promessa, Deus cumpre. Se tem promessa, Deus é fiel para cumprir. Volte a sonhar. Começa a preparar o ambiente. Começa a preparar o ambiente. Porque o Senhor diz para Sara: 1 ano. 1 ano. Quem estiver entendendo que vai pegar essa palavra. O Senhor diz para Sara: 1 ano. Quem quiser receber, pega. Quem quiser receber essa profecia, porque eu venho hoje aqui como profeta do Senhor profetizar sobre a tua vida. 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. E você vai ver que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você pode glorificar a Deus por esse palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel. E agradecer a Deus por esse tempo, por essa igreja. Agradecer a Deus pela tua vida, porque você está aqui hoje ouvindo a palavra. Porque não foi você, não partiu só de você. Teve uma parte sua também, mas o Espírito Santo queria te trazer aqui. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Poderoso. Deus, leva essa palavra para casa. Deus vai mudar a tua maneira de sorrir. Amém?